E a dica de leitura de hoje é esse livrinho aqui delicioso do Clóvis Moura, né? Quilombos, Resistência e Escravidão, né? É um livrinho de bolso, fininho aqui, coisa para você ler em uma tarde, né? Uma leitura bastante agradável, muito rápida, né? E mesmo assim bastante densa, né? Porque o Clóvis Moura ele vai fazer uma análise do que são os quilombos como fenômeno histórico, né? Então ele vai pegar essa ideia do fenômeno do quilombo e encaixar ele dentro da conjuntura da escravidão, né? E até traça ali algumas bases, alguns elementos ali que vai ligar a estrutura do trabalho dentro do mundo moderno, tá? Então vamos lá, o que o Clóvis Moura faz? Ele começa ali de uma forma bastante didática, porque no final é um livro didático, né? É um livro introdutório, né? Então ele começa de forma bastante didática explicando o que é o quilombo, né? Que raio que é isso? Como foi que isso surgiu, né? E a partir dali ele começa a montar a relação quilombo, sistema de resistência, né? Como é que o quilombo se apresenta como uma estrutura de resistência a uma sociedade escravista, né? Quais são as alternativas que o quilombo apresenta aos quilombolas, aos escravos fugidos, e não só escravos, né? Ele vai acrescentar ali índios, brancos pobres, né? Toda aquela camada mais excluída da sociedade escravocrata, né? Como é que esses grupos excluídos sociais vão acabar se tornando ali membros do quilombo? Tá certo que usar a expressão excluído social, até na palavra do Clóvis Moura para se referir ao escravo, não está correto, né? Assim, aliás, o escravo é a base dessa sociedade, né? Então, assim, ele é incluído como escravo, como ferramenta. Mas vamos lá, vamos avançando ali, né? Então ele começa explicando aí o que é o quilombo, como é que o quilombo se mostra como instrumento de resistência, e aí ele vai partir para a estrutura do quilombo. Como é que o quilombo funciona, né? Como é que é a administração interna? Como é que as pessoas se organizam lá para sobreviver, para gerar materiais para sua sobrevivência, gerar alimento, gerar resistência, né? Ter segurança no espaço, administrar os conflitos internos, né? Como é que funcionava a justiça? Como é que funcionava o governo? Como é que era essa estrutura de administração de dentro do quilombo? E aí, obviamente, ele vai fazer a referência direta ao quilombo de Palmares, né? O mais importante quilombo da história do Brasil, né? Que vai ocupar um espaço gigantesco ali no território nordestino, né? Centro da exploração do açúcar. E ele vai utilizar esse quilombo em específico para mostrar, né, como é que o macrocosmo de Palmares poderia refletir as existências nos microcosmos dos menores quilombos. Como esses quilombos se articulavam entre si e entravam em contato, inclusive, com Palmares, para gerar ali uma sociedade à parte dentro do Brasil, uma sociedade de quilombolas. E ele vai fechar o livro ali falando do quê? Ele vai fechar o livro apresentando, né, qual que é o legado que os quilombos vão deixar para a sociedade brasileira. Então, o livro ele é uma análise não apenas do quilombo, né, mas o quilombo como expressão, como fenômeno de uma sociedade escravista e como marca de uma cultura que vai marcar a cultura brasileira. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a Prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar lendo um bom livro.